Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Ecologia do Olhar, Psicologia, Filosofia, Cultura, Vinho e Tabaco. Eu sou o Antônio Ferreira e hoje estamos estreando aqui um formato novo. Episódios anteriores você ouviu o formato de diálogo, conversa, Varela e eu. Hoje nós estamos estreando esse formato de entrevista com o Mike, grande amigo. Fico muito alegre aqui, é uma grande satisfação, uma grande alegria realmente tê-lo aqui nesse primeiro episódio. Lembrando que você pode entrar em contato comigo pelo site ecologiadoolhar.com.br ou pelo Instagram, o perfil é @AntônioFerreiraPsi. Por lá você pode mandar mensagens, dúvidas, perguntas, sugestões e também até mesmo marcar uma consulta comigo. E esse é o momento jabá. O Mike fez o jabá no final do episódio e eu acho que ele tem que estar aqui. Então você entre lá no canal do Mike no YouTube, chama Cooperadores da Verdade. Assim que acabar o episódio, você entra lá no Cooperadores da Verdade, no YouTube, assistam às aulas e entrem em contato com eles também, porque ele é super acessível. Então, acabado o jabá, colocado o jabá no lugar correto, ao final do episódio você vai ter mais detalhes sobre isso, mas o que eu acho importante agora é você saber qual é o canal do Mike. E agora nós voltaremos ao episódio, a gravação feita no dia. Começando então aqui, como eu estava dizendo, é uma alegria muito grande ter o Mike nesse primeiro formato de entrevista. Eu conversava com o Mike há uns 3 anos atrás, falando desse projeto de podcast e falando que quando eu começasse esse projeto, ele participaria e nós conversaríamos sobre algum assunto que o tema desse episódio é do caos ao sentido. Eu vou passar a palavra para o Mike, pedir para ele se apresentar. Eu já vou falar aqui que o Mike é o nosso filósofo da montanha, mas é melhor ele mesmo se apresentar e dizer quem ele é do que eu. E aí, Mike, boa noite, muito obrigado, cara, por aceitar o convite para a gente realizar aquela conversa que nós tínhamos há muito tempo atrás, colocando isso em prática. Muito obrigado mesmo. Boa noite, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com você, um cara muito inteligente, muito conhecedor aí do ramo que você atua, um cara que eu conheço há algum tempo, embora os encontros físicos e concretos entre nós foram bem reduzidos, mas o contato humano, mesmo que seja por essa via virtual, sempre foi constante, esperamos que seja mais. E, nesse caso aqui, quero acrescentar em alguma coisa e não, em momento nenhum, poluir, né, o ambiente ecológico aí do olhar. Nada, que isso, pô. Você vai polir. Você não vai poluir, você vai polir. E o apelido de filósofo da montanha aí é simples, devido à origem, né? Geralmente o Dom Quixote de la Mancha, Santo Tomás de Aquino, então é o Mike da montanha, porque eu moro aqui meio afastado da civilização, né, em Bananal, então aqui parece que eu sou o único tipo filosófico, né, o homo filósofos que existe por aqui. Eu fico meio escondido na mata, entende? Para que eu não seja removido do convívio social. Mas, hoje em dia, como tudo é causa de remoção de convívio social, eu estou um tanto quanto seguro. Isso aí. A gente conversou, né, antes de estarmos aqui, a gente conversando, vamos falar sobre sentido, do caos ao sentido. A princípio, eu tinha te sugerido a gente falar de um testemunho justamente desse caos ao sentido. Eu acho que a nossa conversa vai girar um pouco em torno de um testemunho, que não precisa ser um testemunho tão íntimo, né? Você avalia aí na medida em que você se sentir à vontade, você vai até onde você quiser. Mas a gente tinha conversado sobre isso e a minha pergunta inicial é a seguinte: quando eu pensei em te fazer sugerir esse tema e sugerir a gente conversar sobre esse assunto, né, do caos ao sentido, se dá por uma parte, pelo trabalho que eu faço, né? A psicoterapia, de algum modo, faz a gente entrar em contato com... De algum modo, não. Ela coloca a gente dentro mesmo das questões humanas mais fundamentais. A gente está num período, já há algum tempo, e você, como historiador e filósofo, pode falar isso melhor do que eu, que é na era da falta de sentido, né? Na era caótica. E como eu te conheço, poucas vezes presencialmente, mas esses poucos encontros sempre mantiveram a gente conversando pelos recursos digitais, online e tudo. Eu queria saber de você
por conta, né, desse contato que eu tive, como é que foi essa primeira pergunta, né? Como é que você vê esse cenário caótico e sem sentido, as pessoas sem sentido? A que você atribui a isso, né? Quais são as causas? Eu sei que são muitas, mas enfim, se você puder eleger algumas para poder explicar para a gente as causas disso e depois tocar nesse ponto mais pessoal, você vê, como eu disse, até onde você vai, e misturando tudo, né? Juntando, articulando, melhor dizendo, tanto a análise mesmo histórica, filosófica, sociológica, psicológica também, com a sua própria experiência nesse trajeto, né? Então, passo a palavra para você, fica à vontade e a gente vai papeando. Então, eu creio que todos aqueles que possam agora estar ouvindo a conversa, essa pergunta que você me fez é difícil de esgotar assim, dar uma resposta categórica, bem objetiva sobre isso. É complicado. Mas o que dá para a gente perceber é o seguinte: se você olhar para o próprio termo, conceito, sentido, que seria esse termo sentido no momento que a gente vive hoje, né? E hoje em dia, você não consegue delinear muito bem o que é o sentido de uma forma geral para as pessoas. Você encontra pelo menos diversas narrativas que tentam formular um sentido para a vida, tanto individual quanto coletiva, um sentido para a vida, sentido humano da coisa, né, da espécie, e até a questão mais metafísica, né? Por que as coisas existem, né? Será que tem um sentido tudo isso? Essas questões, geralmente, elas ficam dentro do ambiente de uma pessoa que está seriamente buscando alguma forma de conhecimento, né? Buscando a sabedoria. E, hoje em dia, talvez pelo fato de pouquíssimas pessoas se interessarem por sabedoria ou por conhecimento verdadeiro, né, e não apenas informações, porque hoje as pessoas confundem informação com conhecimento e conhecimento até com posse da sabedoria. Então, pelo fato das pessoas, em geral, né, na grande buscarem, não terem essa inclinação, né, ao conhecimento verdadeiro, talvez isso induza elas a uma diminuição da própria ideia de sentido. Se você vê na língua grega, quando você procura a palavra que indica esse conceito de sentido, é uma palavra chamada enoia. É estranho, né, falar enoia hoje em dia, porque é um termo que parece a designação para esse bando de louco aí, né? Principalmente os esquerdopatas, drogados, etc e tal, né? Então vai estar todo mundo meio que numa enóia. Mas não, enóia no grego é o que nós chamaríamos de sentido, mas não como o sentido das percepções sensoriais, né? Não é o termo que designa isso. Esse termo em grego é outro, não me engano, aesthesis, algo assim, sei falar. E se você olhar esse termo, esse conceito, ele tem uma gama, né, uma tonalidade intelectiva, assim, que denota vários subsentidos. Olha aí, sentido, subsentido. Acabei até fazendo aqui um pensamento circular. Mas você vê lá que sentido pode significar finalidade, proporção, o próprio ato intelectivo, direção, sei lá, mas o principal de todos é ordem. Então, quando você fala de busca de sentido, é busca de uma ordem, né? E é inevitável, quando você fala de ordem, você sugerir logo, imediatamente, a ideia de proporção, de razão, entende? Então, o sentido, em contraposição à falta de sentido, seria o quê? A ordem, ao meu ver. Porém, essa ordem, ela se dá em diferentes níveis da existência humana. Você pode encontrar uma ordem transcendente, uma ordem imanente. Aí, na ordem imanente, você encontra uma ordem civil, uma ordem cultural, subordens ali, ou uma ordem familiar. Então, existe uma gama variada de ordem, de sentido para os atos humanos. E o que eu vejo, assim, particularmente, né, dentro do que eu procuro aqui entender, estudando, é que cada vez mais parece que de mais ou menos 5 séculos para cá, não dá para você fazer um mapeamento temporal exato, porque isso varia de local, de região, de cultura, para cultura, etc. Mas você vê que nos últimos 5 séculos falando aqui já no histórico, há uma crescente
queda no padrão de ordem, no sentido metafísico. Parece que certas ideias, certas filosofias, certas tendências de pensamento foram arrastando os homens em geral, né? Sempre lembrando aqui que quando a gente fala os homens, nós não estamos querendo generalizar totalmente, claro, não é possível também fazer isso, mas num geral, assim, numa média, parece que as pessoas estão sendo arrastadas, a humanidade está sendo arrastada por uma ordem, né, numa busca de ordem, de racionalidade dentro do imanentismo. Então ela começa, por exemplo, pela física newtoniana, que separa, entre aspas, os aspectos matematizáveis do universo, das coisas, e começa a dar aquilo como realidade, e outras coisas do tipo a consciência humana passa a ter um segundo plano, se fosse algo inteiramente subjetivo, influenciou muito os séculos aí, até chegar na situação de hoje, né? Você vê um René Descartes, e já faz mais ou menos, parece, o inverso, ele coloca a ordem geral das coisas na própria consciência, criando uma cisão entre a consciência e o mundo externo, porque você nunca vai poder alcançar de fato o mundo externo, conforme ali a linha de pensamento dele, por causa da questão do cogito, ergo sum. Então, essas construções, edifícios de pensamento que foram sendo construídos aí no século, foram desencadeando efeitos culturais, morais, né, e pessoais, né, e na verdade as pessoas vão absorvendo isso da própria educação, né, que talvez seja o grande fator de peso no sentido dessa queda do homem, né, e parece até que está tendo uma segunda queda, né, o homem caiu lá no paraíso e agora o homem da baixeza caindo mais ainda, se tornando até um infra-humano. Por quê? Porque ele está deixando de perceber a ordem, o sentido, e de buscá-lo naquilo que é imutável, naquilo que é realmente objetivo e transcendente. Então eu vejo que no fundo, dentre todos os fatores e todas as causas possíveis, como você disse, que são muitas, né? É difícil você elaborar todas aqui numa conversa, mas se tem uma que está em todas, presente em todas, seria essa. É a incapacidade do homem moderno, ou do homem do século, da humanidade média, conseguir captar uma ordem que seja transcendente. Mesmo que os indivíduos ainda mantenham uma fé religiosa, mantenham uma crença no sobrenatural, isso não é o suficiente, me parece, para o homem moderno, para que ele aposte tudo nesta ordem superior que ele não pode, vamos dizer, tocar com seus sentidos. Aí já na conotação de percepções sensoriais. É mais ou menos o que eu... Não sei se ficou meio confuso, mas é mais ou menos isso que eu percebo aqui na minha experiência. E, se eu não estiver esticando muito a sua pergunta, você falou na questão pessoal, né, na questão do testemunho. Bom, eu me incluo no meio dessas pessoas, no meio dessa humanidade que está como um processo de segunda queda. Eu me incluo porque no processo de conversão, não no sentido religioso, mas no sentido de você admitir buscar uma ordem superior e transcendente, essa minha conversão de pensamento, vamos dizer assim, intelectiva, ela se deu após 30 anos, né, de idade, e depois de metade da vida gasta com o quê? Justamente com buscas de sentido em níveis imanentistas, vamos dizer assim, seja no rock and roll, seja no abuso de embriaguez, né, porque a gente acabava achando que você alterar estados de consciência era algo que ia te mostrar um mistério que todo mundo escondia de você, quando na verdade é o contrário. Quando você entra nessa de alterar estados de consciência, não é que você está descobrindo um mistério que estão te escondendo. Você está descobrindo alguma coisa que está abaixo do seu nível humano. Você está desconstruindo aquela ordem que a própria natureza humana tem, né, para que ela se sirva para procurar a ordem que está logo acima dela, a ordem superior. Entende? Então, esse tipo de filosofia do bem viver,
E hoje em dia, no caso, assim, a filosofia da saúde a todo custo, né? Quando eu digo filosofia aqui no sentido figurado, eu acho que não creio que exista uma filosofia da saúde, assim, no sentido de você tem que defender a saúde a todo custo, e ela é a ordem ou a razão, a racionalidade máxima da vida, o sentido da vida, né? Não deve ter um filósofo disso daí formulando teses, etc. e tal, mas as pessoas, elas formulam essas teses e recebem isso através da educação. Quando eu digo educação, não é educação formal, é educação que vem de todos os veículos possíveis. A educação feita pelos jornais, a educação feita pelos desenhos animados, pelos filmes de Hollywood, pelas novelas, pelos locutores de futebol, etc. e tal. É aquilo que te ensinam, né? Então, eu me incluo no meio desse pessoal, porque até pouco tempo eu estava ali. Então, eu percebi, de uma hora para outra, claro, estudando e com o auxílio de bons professores, vale lembrar aqui, claro, citar o nome desses professores, eu aprendi isso tudo, ou seja, aprendi a sair desse engano, né, com o professor Olavo de Carvalho, com o professor Luiz Gonzaga e etc. E graças a Deus, Deus colocou no meu caminho pessoas que puderam me dar um famoso chute na bunda, né, se é que eu posso falar essa palavra aqui, se não puder, você põe um bip aí, e me acordaram para a vida, né, cara? E às vezes é tudo que a gente precisa. É isso. Sim. Eu fiz umas anotações aqui enquanto você falava e vale a pena voltar aqui um ponto do motivo, né, do testemunho, porque aqui a gente tem, no podcast, a gente se propôs de que nós estamos falando de narrativas humanas, né? No primeiro episódio, nós falamos desse campo de possibilidade que vai do lodo ao céu, né? E aqui, de algum modo, a gente está repetindo isso, mas de um outro jeito, que é do caos ao sentido. E por isso, a tua narrativa, a gente vem fazendo episódios sobre filmes e personagens de filmes. E eu achei, né, que, como você já começou a tocar nessa questão mais pessoal, mais da tua biografia, indo ao encontro mesmo dessa proposta de narrativas humanas, né, sejam através de personagens fictícios, filmes, romances, contos, etc., enfim, pessoas mesmo, né? Eu estou achando muito bom e vou prosseguir aqui. Eu quero lembrar, que é uma outra coisa que eu também não falei no início, e lembrando agora, da live que o Mike fez com o professor Sérgio no Instituto. Está no YouTube, né, no canal do Instituto Cultural Santo Antônio. Eles fizeram uma live sobre o rosto e a máscara, sensacional. Se o Mike achar que vale a pena tocar em alguma coisa do que foi conversado lá em algum momento, articulando esse tema com o que vocês fizeram lá, acho que vale muito a pena, porque aquilo lá está uma joia, realmente. Vou fazer uma outra pergunta, tem algumas anotações aqui, que é a seguinte: você falou em conhecimento verdadeiro, e a gente sabe, né, estando, então, num período, esse sentido da existência humana, ele está caótico, falar em conhecimento verdadeiro é quase uma blasfêmia para a desordem. Então, assim, o que é o conhecimento verdadeiro e qual a relação que esse conhecimento verdadeiro tem com a ordem? Eu sei que você já, de algum modo, tocou nisso, mas vou fazer essa pergunta. E depois eu tenho outras perguntas aqui que diz respeito, inclusive, a esse estado de embriaguez, né? Buscar um conhecimento nesse contexto da embriaguez. Eu tenho umas lembranças aqui que dizem respeito a um aspecto biográfico, né? Nosso, inclusive, de um encontro que nós tivemos, e vou adiante fazer essa pergunta. Ok. Então, o que seria o conhecimento verdadeiro? O conhecimento sem falhas, né? No sentido de que você pode chegar a concluir algo, você pode chegar a conhecer uma coisa de fato como ela é, sem erro, né? Então, existem conhecimentos falhos, né? Por exemplo, ou você acha que essa questão toda do aborto, quando alguém recebe a propaganda do aborto vindo de algum desses ativistas, a pessoa não acaba conhecendo uma coisa que talvez ela não conhecesse, mas aquele conhecimento está carregado de mentiras e falsidades e erros, né? Então, o que eu chamo de conhecimento verdadeiro é justamente no processo do conhecimento você extrair uma coisa que seja concreta e real, verdadeiramente real, como o Santo Tomás de Aquino diz, quando ele define que a verdade
é a adequação do intelecto à coisa, né? E o objeto dessa verdade seria o ser. Então, quando você vê um determinado objeto e você o conhece, você pode errar no conhecimento, você pode deduzir e tirar conclusões erradas sobre aquele objeto, mas o próprio conhecimento da coisa, ele é verdadeiro, né? Porque a sua inteligência foi feita para captar o ser das coisas, como elas são. E hoje em dia você percebe que isso é inadmissível, né? Como se fosse a mente humana fosse apenas um caleidoscópio, um objeto, um instrumento, sonho, que a pessoa pode construir mundo e dar interpretações e definir coisas com palavras, né? Você vê, muitas das vezes, hoje em dia, a pessoa falar assim, não, travesti é mulher. Bom, sei lá, né? A pessoa pode até fazer essa afirmação, mas é uma afirmação meio esquisita. Mas o simples fato de você dizer que é uma afirmação esquisita para aquela pessoa, aquilo é como se fosse um vírus que estivesse invadindo aquele universo discursivo dela, aquele universo de imaginação, de construção mental, e você fosse um perigo para aquela. Mas na verdade não é você que é o perigo. A verdade é que o próprio conceito de verdade e de conhecimento certo, ou conhecimento verdadeiro, né, que eu dou essa expressão aqui, é isso que ataca o indivíduo hoje em dia, porque ele não crê mais que a inteligência humana ela tenha um sentido, ela tem um porquê ou uma finalidade, porque uma das características da palavra sentido também se refere à questão da finalidade, né, o fim. E, assim, trazendo um pouco para a questão da live que você comentou, você pega a questão da própria falsa pandemia aí, né, que parece que até hoje eu não consegui enxergar uma pandemia. Eu vi mais uma pandemia mental do que uma pandemia viral, entende? E você vê que quando você apresenta dados ou narrativas que desmascaram o senso comum, que virou até um senso incomum, um negócio esquisito, né? Formado aí pelos grandes menestréis da mídia e etc e tal, dos formadores de opinião, parece que você está perfurando uma bolha, né? Então, assim, a verdade ou o conhecimento verdadeiro passou a ser uma ameaça para essas pessoas. Então, quando você começa a tratar as questões como essa do pandemia, do vírus, sei lá, baseado em conhecimentos verdadeiros, aquilo que a sua inteligência vê o objeto e aquilo é adequável, essa é a principal, vamos dizer, a principal pedra no caminho do mundo hoje, entende? E parece que a desordem, tanto social quanto mental, quanto todo tipo de desordem, está servindo como um instrumento para uma futura ordem ou um futuro sentido novo que estão pretendendo criar para a humanidade. Eu estava lendo um livro do H.G. Wells, A Conspiração Aberta, e lá ele fala ele usa um termo frequentemente, logo no começo do livro, que qual que é o termo? Eu nem me lembro aqui de cabeça, mas é como se fosse assim, a abolição das distâncias. Então, segundo ele, a grande maravilha do mundo do século XIX para o XX era o seguinte: os meios de transporte, etc. e tal, as tecnologias de transporte deixaram o homem mais próximo do outro, homens de culturas diferentes, países diferentes, nações diferentes, e os meios de envio de mensagens, ou seja, os meios de comunicação também. Então ele fala assim, houve o quê? Houve uma abolição das distâncias, né? Do distanciamento das pessoas. E você vê que eu percebi quando ele usou esse termo, ele estava assim, aparentemente usando esse termo no sentido do mundo natural, do mundo físico, né? Natural que eu digo do mundo material, né? Porém, hoje, analisando, eu percebo que, por conta desse distanciamento social que eles ficam promulgando aí com a questão da doença, não é que eles estão andando na linha contrária do nosso querido H.G. Wells. É justamente o oposto. Eles, quando eu digo eles, parece até que eu estou falando de uma universal abstrato, mas quem estuda o assunto sabe bem quem são esses eles, né? São figuras meio que ocultas, meio que não, mas vamos tratar aqui como eles, né? É bom fazer isso não, mas vamos aqui para o nosso desígnio da conversa vai servir. Eles
esse pessoal todo que está implantando a desordem a século, e principalmente agora que eles têm os meios, eles querem sim uma abolição das distâncias, mas no sentido dos valores humanos, no sentido da diluição da antiga ordem, dos antigos valores, né? Das antigas, sei lá, crenças ou convicções. Então, no processo de diluir tudo aquilo que é um obstáculo para a implantação de um mundo onde o distanciamento vai ser abolido definitivamente, como disse o H.G. Wells, o que eles fizeram? Eles implantaram um distanciamento real, corpóreo nas pessoas. Mas o distanciamento psicológico e até espiritual, pelo contrário, está sendo unificado cada dia mais. Então você vê que existem agentes criadores de pseudo-sentido, né? Trabalhando em cima dos eventos que, sei lá, eles próprios criam, ou se não criam, se aproveitam deles. Eu não sei se eu fugi muito da questão aqui, mas o que me... Oi? Não fugiu, não. Eu tenho até uma pergunta sobre isso que você está falando, mas segue o baile. Não, só queria concluir dizendo que, como a questão do testemunho, como você disse, que é sempre bom aqui nessa gravação, dizer que, assim, embora eu seja chamado de filósofo da montanha, eu nem sempre fui isso, sempre fui um roeiro, né? Um bom vivante. E eu estava incluído nisso. E eu sei bem como é que tem uma homogeneidade nessa questão da dissolução através do pensamento. É a dissolução do indivíduo, mas ao mesmo tempo é uma unificação das massas. Os homens cada vez ficam mais parecidos, achando que estão ficando cada vez mais diferentes um do outro, né? Então essa abolição das distâncias, justo como na era da diferença, né, cara? É a diferença, mas é a diferença atomística, né? Ela só acontece dentro da sua subjetividade, mas objetivamente é uma homogeneização. Então, assim como disse lá esse H.G. Wells, há uma abolição do distanciamento, mas nesse prisma psicológico, mental, né? Do pensamento, enquanto vamos dizer, em níveis materiais aqui, né, dos corpos, parece que estamos fadados a cada dia mais termos as nossas condutas normais de seres humanos que se tocam, se abraçam, deslocam pelo mundo, cada vez mais aprisionada, né, pelos mecanismos de controle aí social. O que você falou me fez pensar o seguinte, então parece que o novo sentido, ele parece ser de algum modo um ataque à própria natureza humana, porque assim, essa ideia de ecologia do olhar, ela vai pressupor um conhecimento verdadeiro da natureza, sobretudo da natureza humana. Né? Então, o ser humano, como você disse, o trabalho de conhecer a natureza humana é tentar, então, adequar o intelecto a uma pessoa, a um ser humano. E daí você extrair, de fato, o que ele é. E a impressão que me deu é que esse novo sentido, ou esse sentido de homogeneização, ele parece ser um ataque, um confronto direto à própria natureza humana, objetivamente, não em termos de teoria ou filosofias que constroem uma descrição, talvez não, uma descrição aquém do que é o ser humano, e isso parece que tem consequências de desordenação mental, né? De sofrimento existencial mesmo. Então, viajei muito na maionese, cara? Não, excelente. Pega o título dessa nossa conversa, do caos à ordem. Então, o que seria do caos à ordem? O caos à ordem, ele já existe isso desde os primórdios, quando Deus criou o mundo, né? Todo mundo sabe que Deus, quando criou as coisas, tirou elas do nada. Quando ele tirou elas do nada, elas não estavam ordenadas, né? Elas estavam totalmente informes ou caóticas, entende? E Deus foi num processo que nós chamamos de dias da criação, ele foi ordenando essas coisas. Se você perceber que o homem é um compêndio, tudo aquilo que existe no universo, então ele
ele é material e espiritual, ele é um composto, diferentemente dos outros seres naturais aqui, os animais, as plantas, os minerais, que são apenas seres estritamente materiais, né? Não vamos entrar em detalhes, que tem até explicações mais refinadas sobre isso, que diz que os animais têm uma participação ali, de alguma maneira, no ritual por ter vida, mas vamos deixar este lado por enquanto. Então, o ser humano ele está no centro da criação, né? Se Deus fosse alguma coisa, né, alguma coisa tangível, ele seria um homem. Tanto é que ele veio ao mundo em forma de homem. Ele podia ter vindo como um anjo, podia ter vindo como um papagaio, né, ou como um ET, mas ele veio como um homem, né? Então, o homem está no centro. Porém, o homem, a natureza do homem, ela foi construída por Deus com uma finalidade. E ele já foi construído de forma ordenada, porém, como todo mundo sabe, houve dessa natureza logo no início, toda a descendência dos primeiros seres humanos herdaram esse desvio. Então, nós somos naturezas desordenadas. E isso daí, claro, alguém pode dizer, não, mas isso é um discurso religioso, não tem nada de ciência. Bom, vamos voltar no Santo Tomás de Aquino. Se você pegar o intelecto e a coisa, você vai notar que isso não agride, né? Essa ideia não agride. Ciência tem que pressupor essa ideia, né? E a ciência não conseguiu até hoje derrubar isso daí, essa coisa mítica, né? Essa descrição, essa narrativa, né? Que é uma narrativa aí religiosa, né? Porém, ela confere com o que você percebe da realidade. Então, o homem está desordenado. Então, existe uma desordem no homem, mas uma desordem já estrutural no homem. Ali. E o homem ele precisa do auxílio de um outro para aprender as coisas que ele precisa para chegar na sua finalidade. Só que para e pensa, se os homens todos estão desordenados e ele aprende sempre de um outro a atingir o seu... Este outro deveria já conhecer esse fim, mas como ele conhece? Ele conhece justamente porque, de alguma maneira, aquele que mantém o homem na existência e o criou do nada, né? Que a gente costuma chamar de Deus, este daí é que dá os elementos para que o homem consiga esse projeto, entende? Por que eu estou falando isso? Porque se você olhar lá na obra do Hugo de São Vito, o Hugo de São Vito vai falar, o papel do homem é restaurar a semelhança divina que ele tem, né, com o próprio Deus. Qual semelhança? A semelhança da ordem, do sentido. O homem tem que se reordenar. Então, o papel do homem no mundo é voltar a esta ordem que está acima dele, que o mantém, está abaixo e acima ao mesmo tempo, né? Dependendo do aspecto que você olhar. E ele tem que se restaurar. Só que ele não pode fazer isso sozinho. Ele precisa, no mínimo, um outro homem e mais ainda que um outro homem. Ele precisa de uma intervenção ou de um auxílio. Está muito acima dele. Está justamente naquele fim do próprio homem, que nós chamamos de Deus. Então, este mundo, como a gente conhece aqui, esta civilização humana que foi sendo formada aí de diversas formas, em diversos lugares, e culminou nesse mundo balizado que a gente conhece hoje, é contrário a essa reestruturação, essa restauração do homem, entende? E parece que conhecem a natureza humana muito bem, só que por algum motivo impedem, né, ou colocam obstáculos naqueles canais que são os meios para que o homem realmente se reorganize no sentido metafísico, no sentido transcendente, para que ele chegue àquele fim. Aí o que eles fazem? Eles colocam teto na vida humana, né? Igual o salário mínimo, né? Fala assim, ó, aqui tem um salário mínimo aqui, ó, tem que ser rico, famoso, gostoso, saudável, porque você não tem saúde, cara? Pô, saúde, você não tem saúde, você não tem nada, cara. O que é o dinheiro? Não, o negócio é ter saúde. Quantas vezes eu ouvi isso, né? São coisas boas, claro. Quem sou eu para falar que são coisas ruins? Porém, elas não são coisas absolutas, não são coisas finais, são coisas intermediárias. Elas podem atrapalhar, podem ajudar, dependendo do caso. Então, o que a gente precisa, afinal de contas, para nos reordenar? Nós precisamos de uma visão transcendente, coerente, correta, entende? Então, o inimigo da ordem é o caos, né? Beleza. Só que existem agentes do caos. É isso que nós temos que focar, principalmente no período de tempo que a gente vive hoje. E os agentes. Esses agentes são pessoas, são seres humanos concretos, né? Não é um extraterrestre. Vai desde pessoas concretas, e como eu disse, o ser humano ele é o compêndio, ele é o resumo, ele está no centro. Então, em torno dele tem várias esferas, né? Infra ou superior. Então, existem também
os demônios. Ah, mas isso é assunto religioso. Bom, então se é assunto religioso, não tem problema, toca de canal. Mas existem seres que realmente querem o mal do homem, ou querem impedir a ordenação do homem, entende? E esses homens, né, igual você disse, a influência humana do caos, ela tem uma influência não humana do caos também, entende? Então, eu vejo essa questão toda pelo lado da natureza humana, pelo lado da finalidade mesmo. Mas Qual é a rapidinho, finalidade do homem? rapidinho, Sim. você falando, né, isso é um papo religioso, mas se você for em qualquer época, em qualquer lugar, há sempre descrição de espíritos, entidades, que trazem um certo caos, né? Tanto que existem ritos de proteger recursos, instrumentos, técnicas, para proteger aquele cosmos, seja numa tribo indígena, né? Enfim, há sempre um olhar atento e cuidadoso para que a desordem não entre e destrua aquele cosmos, né? Ou aquela tribo, ou aquele povo, aquele conjunto de conhecimento, né? Eu estou pensando aqui nos Asuras, por exemplo, que diz respeito lá ao que os budistas tibetanos falam. Você tem os demônios, você tem os maus espíritos, você tem os espíritos obsessores, você tem, na verdade, uma série de termos que remetem à existência de algo, vamos dizer assim, que caotiza, desordena a existência humana, trazendo sofrimento, perdição nesse caso, né? Assim, a gente mantendo aqui ainda nesse contexto, enfim, a gente pode até extrapolar, se for o caso, mas trazendo a perdição no modo de vida mesmo das pessoas, né? De muito sofrimento, de tragédia, de desespero, né? A pontos assim extremos, né? De crime, de suicídio, de homicídio, de maldades as mais variadas, né? Então é só esse parênteses aqui que eu queria fazer, porque parece que há alguma coisa também que a inteligência humana pode captar. Há alguma coisa de, assim, esse discurso em termos de religioso sempre teve, mas porque o ser humano, enquanto um ser espiritual e inteligente, ele é capaz de perceber esse vento que desordena algo e que desordena o cosmos no qual o ser humano habita e etc. Sim, sim. Vale lembrar que quando Newton estava formulando a sua síntese filosófica, né, a descrição do universo, chegou num ponto onde ele não encontrou solução, ele apelou para Deus. Vale lembrar que René Descartes, quando ele teve o mesmo problema na confecção da sua doutrina filosófica, ele foi lá e apelou para Deus, né? Então, quer dizer, se o ceticismo cientificista, hoje em dia, debocha ou não leva em consideração qualquer tipo de conhecimento que envolva a esfera religiosa, ele tem que lembrar que os pais fundadores deles fizeram isso, mas fizeram isso de uma forma, uma artimanha meio cafajeste, porque eles estavam querendo explicar as coisas conforme discurso ali científico, etc e tal, racional, não sei, e acabaram apelando para uma coisa transcendental, né? E nós somos, assim, acredito que a maioria das pessoas que vão ouvir essa conversa tem pelo menos uma inclinação para o sobrenatural, o mínimo que seja. Nós não vamos apelar aqui para, como assim, dizer, sei lá, são os demônios, não, isso aí é o Satanás aqui que está fazendo a desordem no mundo. Não, claro, a gente pode falar assim também, né? Mas quando a gente quer explicar um processo que tem fatores históricos, culturais, filosóficos, psicológicos, etc. e tal, a gente vai fazer essa trilha, mas nunca vai perder de vista que existe essa categoria de realidade. Não é nem certo falar categoria de realidade, categorias de ser, né? Porque existem seres que não têm materialidade corpórea, né? São assim, intelectos puros, vamos dizer assim, que trabalham no sentido de ou cooperar com essa restauração da semelhança divina no homem, ou para lançar-lhe o caos, para impedir, entende?
E hoje, como a gente está falando aqui, hoje, quando eu digo assim, de alguns séculos para cá, mas principalmente do 20, agora esse 21 vai ser terrível, que cada vez mais o teto, o salário mínimo vai diminuindo, entendeu? O indivíduo tem a fé dele, tem a crença dele sim, mas ela não é suficiente. Ela não é suficiente para ser o centro da vida da maioria das, né? Buscar a restauração com o princípio e o fim do homem. Qual é o princípio do homem? Aquele que o criou. Logo, o seu fim é também aquele que o criou. Você está em desordem, você precisa pôr uma ordem, você não vê sentido, você precisa encontrar o sentido, não é criar, porque eu também já fui desse, sabe? Meu lema antigamente era o seguinte, o sentido de tudo é procurar o sentido. Então, a simples procura de sentido e a construção de algum sentido aleatório qualquer, já era o próprio sentido. Era um absurdo que eu pensava. Mas eu reconheço isso na grande cultura, hoje em dia, nas classes falantes, é mais ou menos isso que eles pregam, entende? Mas a questão do sentido, em contraposição ao caos, né, a ordem em contraposição ao caos, a razão final em contraposição à baderna geral do mundo, vamos dizer assim, essa questão talvez seja hoje a primordial para o ser humano, primordial, porque ordem, sentido, razão, conduzem a gente à ideia de perfeição, né? Que seria o sujeito perfeito. Hugo de São Vitor fala o seguinte, que existem 4 degraus para o sujeito chegar à perfeição. O primeiro deles é o estudo, ou a leitura, que fornece para o sujeito a inteligência, no sentido de que ele conhece as verdades. Esse estudo pode ser através de livros, né? Leitura, tanto leitura no sentido estrito, de você pegar o livro e ler, e leitura, você olhar o mundo lá fora, o mundo da natureza, o mundo humano, e você fazer a sua leitura daquilo ali, né? E conhecer alguma coisa. Ele diz o segundo degrau seria a meditação. Você meditar, você buscar uma coerência interna dentro de tudo aquilo que você lê, seja nos livros, seja no natural, né? Isso gera no sujeito uma consequência, que é o conselho. O sujeito, como se, a partir do momento que ele descobre verdades nessa meditação, ele se aconselha através dessas verdades, aconselham ele, né? Conduzem ele, dão diretrizes para ele. Então, você vê, às vezes sai da bagunça e começa a fazer um movimento, que é o estudo, a leitura. Daqui a pouco ele está meditando e ele começa a encontrar diretrizes. E se o sujeito for um sujeito que tenha a visão essa parte aí só, talvez ele pare no métodozinho que botar para ele. Mas se ele avançar um pouquinho, tiver uma ideia do sobrenatural, o que vai acontecer? Oi? Deu uma travada. Volta só um pouquinho. Tá. Vou falar aqui, mais ou menos, nesse raciocínio que eu estou fazendo aqui, baseado no Hugo de São Vitor, a questão dos degraus para a perfeição. Porque a perfeição seria o quê? Seria o encontro dessa natureza humana com o seu sentido final, com a sua razão, né? A sua ordem. Ele diz que a leitura fornece para o homem a inteligência, o conhecimento. A leitura no sentido estrito dos livros, ou leitura no sentido mais amplo da palavra, que é você fazer a leitura, inclusive, da criação, né, do mundo natural, das coisas que estão lá fora. Então, você começa fazendo um esforço. O primeiro degrau é você fazendo um esforço de conhecimento. O segundo degrau seria a meditação, que é você começar a se reclinar sobre tudo isso que você está lendo ou conhecendo e extrair dali uma espécie de diretriz ou conselho, como eles, né? Você começa a ter agir ou ter pelo menos uma diretriz, um norte. Então, isso daí, de certa maneira, a pessoa às vezes não precisa nem ser religiosa para chegar até nesse ponto. Mas, igual eu disse, ela pode parar no salário mínimo, pode parar no teto aqui, entende? Que o mundo fornece. Ela medita sobre as coisas, encontra ali um detalhe ou outro e pum, aqui, o sentido é esse aqui, igual o Karl Marx. O sentido da história aqui é a luta de classe. O cara pesca isso na leitura, na meditação, ele para ali. Mas se o sujeito tiver uma ideia do sobrenatural, ele vai provavelmente enveredando esse degrau que é a oração. E na oração, o que ele vai fazer? Ele vai pedir aquilo que ele não conseguiu ainda. Cheguei até aqui, tem umas diretrizes aqui, eu estudei, eu procurei, eu li o mundo, eu li as escrituras, sei lá, eu li livros, mas eu encontrei umas diretrizes, só que é o seguinte, estou incapaz de atravessar esse limite. Então, na oração, o sujeito, o que ele faz? Ele faz uma petição, ele pede algo que ele não pode fazer. A partir daí, o sujeito recebendo esse auxílio do divino ou do sobrenatural, ele começa a obrar.
Ou seja, ele está na obra, ele está realmente buscando aquela ordem intrínseca do qual ele pertence na sua natureza. Então, os atos dele, tanto internos como externos, vão ser atos que buscam realmente a adesão a esta ordem superior. Tudo segundo o Hugo, lá de São Vítor, no maravilhoso livro dele, lá dos 3 dias, Tratado dos 3 dias. Por fim, esses degraus levariam o homem para quê? Para a perfeição. Qual seria a perfeição? A contemplação. A vida contemplativa é o sentido da vida humana. Você chegar à contemplação, entende? Então, esse sentido máximo da vida humana, que é o que vai dar para o homem a felicidade mesmo, que é, como diz São Tomás de Aquino, a natureza humana foi feita para a felicidade. Então, é essa que... A realização humana está na felicidade. A contemplação seria esse ato, vamos dizer, perfeito da adequação da inteligência humana com as coisas como elas são? Então, a contemplação, neste caso aqui, como eu estou tentando formular a ideia aqui, baseado no Hugo de São Vítor, seria o quê? Seria o repouso de toda aquela ânsia que os homens têm, fruto da sua caoticidade, fruto da sua, sei lá, da sua desordem primordial. Então, enquanto o homem não chegar nessa contemplação da verdade, né, Entendi. E amá-la como um bem, o bem último, né, contemplar com o intelecto e com o coração, o homem vai ainda estar com seus resquícios de desordem, entende? Então, este seria o sentido da vida humana, é buscar essa contemplação. E essa contemplação, aqui dando um salto aqui para o São Tomás de Aquino, seria a suprema felicidade, que é você encontrar o bem, a verdade universal e o bem universal, que é Deus. Este é o fim do homem, isto é o senso do homem, isto é a razão do homem ser alguma coisa, ser homem, né? Ser o centro da criação, ser o compêndio onde está lá o mineral, o animal, o vegetal e o angelical, essa inteligência, a vontade. Esta busca pela perfeição na contemplação não existe nas aspirações do homem moderno. As aspirações do homem moderno estão em encontrar felicidade no amor, na profissão, na saúde, na fama, né? Em diversos fragmentos do mundo imanente. Então, o indivíduo acaba por quê? Por não se realizar completamente, pela falta de sentido. Aí, você mesmo, na sua atividade clínica, você deve perceber que a grande maioria das pessoas que padecem de algum distúrbio, de algum mal psicológico, lá na raiz está o quê? Está um deslocamento desse sentido. Não sei se seria adequado, mas é uma desinstalação desse princípio de ordenação, né? Sim, ele já existe no homem, porque o homem ele já nasce assim, já nasce desordenado, já nasce tirando para todo lado, né? E com o passar do tempo, ele vai, na sua experiência individual, ele vai ou se virtualizando ou se viciando, né? Ou um pouco daquilo, um pouco disso, e ele meio que não sai desse estado meio que disforme, né? Não consegue criar uma personalidade límpida. Então ele só vai conseguir essa personalidade límpida se ele partir da ideia de conhecimento, busca pelo conhecimento, né? Desbaratar dos erros, das falsas crenças, do blá 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 do mundo, né? Viver uma vida mais ou menos razoavelmente meditativa, né? Ou reflexiva, pedir a Deus ou ao princípio absoluto, infinito e perfeito, auxílio para que você realize a sua finalidade ou o seu sentido e começar a operar no mundo conforme este sentido que o sujeito já começa a entrever, já começa a perceber, né? Quando ele tem uma vida de profundidade na oração, na meditação, no estudo. Então, isso é um aspecto que eu vejo, que poderia ser o quê? Um analgésico para essa crise, que eu chamo crise caótica no mundo. Você vê que os grandes aí sociedades secretas, ocultistas, elas sempre trabalham segundo aquele princípio, ordo ab caos, né? Então, nós vamos aqui desordenar as almas, desordenar as psicologias da pessoa, desordenar os comportamentos, desordenar a sociedade. Por quê? Porque através dessa desordem, a gente consegue depois instaurar uma nova ordem, um novo sentido que, nos planos
dessas grandes conluios mundiais aí, que não vou ficar aqui provando a existência disso, porque isso daí é questão de estudo. Vai estudar, né, Antônio? Vai estudar que você vai ver que isso tudo é verdade mesmo. A teoria da conspiração. Meu filho, você tá por fora, você vai jogar totó, entendeu? Tá por fora. Então, a parada é a seguinte, ou você começa pelo conhecimento e vai, né? Porque antigamente, quando eu digo assim, séculos atrás, o sujeito às vezes não tinha ele não sabia nem ler, ele não sabia nem escrever, não sabia nem o que era papel, o que era pena e tinta, mas o sujeito pelo menos tinha essa estrutura social, uma estrutura social que colocava ele no trilho. E hoje não. Hoje a estrutura social coloca a gente no trilho, mas não no vagão. Ele coloca a gente no trilho deitado para o vagão passar em cima, entendeu? Então começa por aí. É a visão que eu tenho. Não sei se eu fui muito longe. Não tem problema. Não tem problema, não. Não tem problema, não. O que eu estou tentando entrar nisso tudo é essa lembrança que eu falei no início, e que eu não sei como é que eu vou encaixar isso. Pode ser que eu bagunce a coisa e na tentativa de fazer essa junção. É assim, como é que o que você está falando pode soar muito estranho e até mesmo absurdo, né? Porque a gente está realmente num período onde por mais que as pessoas sejam contra a mídia, elas estão sendo pautadas pelo discurso midiático, né? E esse discurso midiático, ele tem fontes, querendo ou não, assim, como causa, não sei se indireta, mas longínqua, teorias filosóficas, né? E eu me lembro uma vez, assim, que foi ali que eu pude notar que alguma coisa estava mudando. Uma vez a gente na casa do Sérgio, ainda lá em Barra Mansa, todo aquele discurso nietzschiano que permeava não só o discurso, mas também a busca do conhecimento através da embriaguez, da dissolução, mudou, né? Ali eu falei, que interessante, né? Alguma coisa mudou e eu imediatamente, assim, não tive nenhuma resistência, e isso não é bem uma virtude ou sei lá o quê, foi simplesmente o que aconteceu, né? E esse é o ponto, né, do aspecto biográfico que nos cruza. E de lá, daquele momento até esse momento que nós estamos aqui, as coisas elas foram apenas se concretizando, se incorporando, né? Se encarnando, vamos dizer assim. Sim. E a questão é essa, né? O Viktor Frankl, ele fala, tem uma passagem dele, num momento, em algum livro, não me lembro bem, que ele começou a ficar ainda mais incomodado com essa questão do sentido, porque uma vez um amigo dele se matou e encontraram sobre o corpo, ou ao lado do corpo dele, um livro do Nietzsche, que é um dos pensamentos que influenciam muito a própria mentalidade da juventude nesse forma de conhecer e dessa conduta existencial de desordem, né? E aí é o ponto, porque a própria palavra ordem, para quem ouve isso, ou para quem tem essa referência, como de algum modo nós tivemos, a pessoa que escuta você falar em ordem, Deus, São Tomás de Aquino, etc., com essa referência, fala assim, ordem? Que troço de ordem? Ordem é mal, a ordem ela oprime, a ordem ela traz danos, é o superego, essas coisas, elas vão se confundindo e se interconectando de uma forma caótica, né? Eu queria que você pudesse comentar, porque não é nenhuma pergunta que eu estou fazendo, porque, como eu disse, isso eu ia bagunçar um pouco o teu raciocínio, né? Mas queria que você comentasse um pouco desse aspecto, dessa referência que eu vejo muito nos jovens, embora eles possam não ter conhecimento ali, sei lá, do dionisíaco, né, nietzschiano, não conhecem o nascimento da tragédia, etc., mas eles estão vivendo a dissolução mesmo, né? E isso é muito complicado, às vezes, de manejar, porque as palavras elas acabam sendo uma espécie de ativo repulsivo. Se você fala Deus, ordem, fala de santo, ou de demônio,
da realidade que a gente pode conhecer e dar os nomes corretos para elas, ao invés de ficar trocando os nomes e daí não ajudando em nada o trabalho da inteligência para conhecer as coisas, fica muito difícil por conta dessa reatividade, né? O Viktor Frankl ele é muito útil nesse sentido, porque permite falar de aspectos espirituais e transcendentes do ser humano sem tocar em questões mais sobrenaturais. E a própria realidade do ser humano, na medida em que você mostra para ela como ela é, ou alguma coisa disso que ela é, aquilo acaba, sim, trazendo uma certa ordem, uma possibilidade da pessoa ser mais verdadeira e sincera, né? com aquilo que está desordenando. Então, enfim, é uma pergunta, meio comentário, sei lá. Queria que você pudesse me ajudar nisso, nessa desordem que eu provoquei aqui no meio do episódio. Você, como bom princípio ordenador, colocar a ordem na casa aí de novo. Chamar eu de princípio ordenador é algo muito, sei lá, é um elogio muito alto para minha pequenez aqui, mas vamos lá. O seguinte, agora vamos entrar na parte que vamos falar um pouco de biográfico. Eu tive a felicidade de estender a minha infância até por um limite além do normal, né? Assim, aos 18 anos eu ainda jogava peladinha na rua, brincava de ponte, etc e tal aqui, né? Trepava em árvore. Então, assim, eu estiquei um pouquinho além do normal aqui para o nosso mundo moderno. E a partir do momento que eu saí da escola, eu comecei a sentir um vazio existencial, né? Uma perda de sentido. Quando eu comecei a perceber que eu ia ter que ter responsabilidade, que tinham coisas relativas à existência humana que eu não poderia modificar, que eram obrigatórias para mim, eu tinha que fazer alguma coisa. Uhum. Isso foi me dando uma angústia e foi me jogando meio que num niilismo, numa falta de sentido mesmo, numa ordem ainda maior, né? A partir daí eu comecei, assim, a fazer, assim, ter mais acesso a bebidas alcoólicas e farras de todo tipo, etc e tal, e leituras estranhas. Passado algum tempo, eu fui apresentado a bandas de rock e por aí vai. Aí, um certo determinado momento, eu tive, assim, um colapso, né? Não seria cair duro no chão nem nada, mas eu tive uma queda brusca dentro de mim e eu falei, caraca, nada faz mundo, é uma porcaria. A vida não tido, e o negócio é esperar morrer mesmo, e vamos aproveitar o tempo. Aí caiu na minha mão, através do rock and roll, né, lá de Morrison, etc e tal, descobri o tal do Nietzsche. E comecei a ler algumas sentenças do Nietzsche, Deus morreu, né, vamos destruir o Apolíneo e implantar o Dionisíaco. Cara, aquilo colou na mesma hora. Colou na hora, eu falei, tá, isso faz sentido. Por quê? Porque eu estava num estado de passividade, desagregação tão grande, quando veio um semelhante, né, com uma pseudo-autoridade, né, autoridade literária, né, você pega um livro e lê, você fala, nossa, essa experiência é que eu estou vivendo, só pode ser verdade. E eu comecei a colar no Nietzsche, e virei amigo do Nietzsche. Só que é o seguinte, eu li o Zaratustra, eu li a Genealogia da Moral, eu li o Anticristo, li 3, 4 livros do Nietzsche e falei, tá aqui, é isso aqui, esse é o padrão, esse é o padrão. Existe uma ordem má, uma ordem restritiva, uma coisa, né, um estabelecimento, uma coisa estabelecida, e nós temos que avançar para além disso, nós temos que diluir essa coisa toda, né? E que é muito curioso, né? Porque isso no final das contas colou naquele peso do dever, né? Da responsabilidade que a vida adulta começou a trazer, né? Exatamente, na hora que você tinha que fazer alguma coisa para além de brincar, né? Saiu da esfera lúdica e saltou para a esfera do trabalho, né? No sentido, não do trabalho no sentido do emprego, mas no trabalho do sentido de que você tem que fazer alguma coisa, cara. Aí tudo desabou. Aí quando desabou, eu encontrei, né? É igual aquele amigo de beira de estrada, eu encontrei um sujeito ali, né, igual na Cracolândia. Pô, cara, vem cá, me abraça, que nós estamos na mesma, meu irmão. Traz aí a seringa aí que nós vamos ficar juntos aqui os breves momentos que nós temos.
Eu encontrei isso no Nietzsche. Só que chegou um ponto que a minha vida foi tomando uma cor, foi tomando uma tonalidade, que ela própria foi me obrigando a ter responsabilidade, que contrastavam com o meu fundo, né, de pensamento ali que eu adquiri no Nietzsche. Não só no Nietzsche, outras coisas, mas assim, mais especificamente que no Nietzsche. Aí um belo dia, como eu já era pai, etc e tal, ainda estava nessas ideias ainda, eu falei com a minha esposa, eu falei assim, olha, é o seguinte, o efeito primordial disso está passando. Já sei, eu preciso da coleção inteira do Nietzsche, tudo. Pesquisei na internet, fui lá, comprei tudo, todos os escritos do Nietzsche. Veio tudo numa caixa, eu falei, agora eu vou sentar e agora eu vou descobrir a filosofia do Nietzsche. Eu vou descobrir o que é isso aqui. Vou aprender e vou seguir isso até o fim da minha vida. Não vou trair o movimento. Aí foi lá eu, 3 meses lendo Nietzsche. Passado esses 3 meses, terminado todos os livros, eu sentei, eu lembro disso até hoje. A esposa é testemunha. Sentei em silêncio. Aí ela me questionou, o que houve? Aconteceu alguma coisa? Eu falei, sim, aconteceu. O quê? Nietzsche é um desgraçado. E eu, se eu continuar ali nessa porcaria, eu vou ficar desgraçado igual a ele. Isso tudo não presta, não tem sentido nenhum. Isso aqui é loucura pura. Você fala A aqui, B ali, isso aqui vai me matar. Aí eu fiquei, cara, assim, sei lá, eu fiquei num abismo ainda maior, um terceiro abismo, né? Eu falei, meu Deus, o que eu, né? Nessa época eu ainda era ateu. Aí o nosso querido professor Sérgio, né, que reputa ele, que eu tenho que dar os méritos para ele, porque foi ele que me deu esse auxílio. Na casa dele, um dia ele falou assim, eu estava na casa dele e vi um livro lá. Que livro é esse aqui? Aí era um livro do Gurdjieff, né? Era escrito pelo Gurdjieff, mas era sobre ele, ele Ouspensky, aquele professor escreveu o livro do Gurdjieff. Falei, Sérgio, o que é isso aqui? Aí eu olhei, falei, caramba, que negócio esquisito. Presta para me ler? Sim. Ele me emprestou, levei para casa, li aquilo, que é uma coisa também esquisita, né? Assim, não tanto ao Nietzsche. O que acontece? Resumindo, trocando em miúdo. Quando eu li esse livro, eu falei, nossa, de fato existe o sobrenatural. Porque isso que o cara está falando aqui, eu consigo entender, e não pode ser de outro jeito. Aí eu falei até com o Sérgio, falei, pô, esse negócio aqui, cara, isso aqui tá me mudando minhas ideias, cara. Eu não acreditava em sobrenatural, não. Para mim era tudo aquela coisa do materialismo, da psique, não sei o quê. Agora eu tô vendo que tem coisa para além mesmo. Só que é o seguinte, eu podia ter virado um esotérico, né? Um, sei lá o quê, até um islâmico, não sei. Mas o Sérgio fez o favor de me mostrar o Olavo de Carvalho. O que aconteceu? Olha só. Aí agora ninguém mais vai ouvir. Aí lascou. Aí mostrou o Olavo de Carvalho para mim, e a primeira coisa que eu achei notável no Olavo de Carvalho foi a maneira exuberante como ele falava mal de brasileiro. Eu sempre fui um cara que saía falando mal. Falar mal é ótimo. De brasileiro, e eu falava muito mal de brasileiro. Brasileiro é isso, brasileiro é aquilo, e meio, né? Só que eu comecei a ouvir. Aí eu falei, não, peraí, deixa eu estudar esse treco aí. Aí comecei a seguir os conselhos dele de estudo e a partir daí abriu-se para mim um universo que, ao invés de ele ir cada vez mais se diluindo, né? A cada esquina ele ia se diluindo, assim, eu cheguei no topo da montanha, você descobre que não tem topo nenhum. Agora eu descobri a verdade, não tem verdade nenhuma. Eu comecei a ver, não, olha só, é porque eu tô andando pro lado errado, eu tô andando pro lado da dissolução, da desordem, da desagregação. Agora eu vi aqui, ó, realmente, esse negócio de religião, esse negócio de sobrenatural, isso tudo não só existe, como não poderia não existir. Foi aí que eu comecei, foi mais ou menos naquele período que você tocou aí no assunto, que a gente se conheceu na casa dele, foi mais ou menos aí, não sei, um pouquinho antes, um pouquinho depois, aí começou a minha caminhada em busca do sentido mesmo. E assim, pelos frutos vos conhecereis, né? A minha vida alterou completamente, em termos pessoais mesmo, minhas convicções, a própria maneira de perceber o mundo, mudou completamente. Não tem aquelas grandes angústias, né? Tem angústia ainda, claro, ninguém vive sem angústia, mas elas foram ressignificadas, porque elas entraram dentro de um círculo que está pintando uma obra, né? Que vai ser terminada no dia da minha morte, ali nada mais poderá ser mudado, né? Colocou no sextavado ali, acabou. Então, assim, eu tive essa oportunidade de trocar de direção. Muitas pessoas, às vezes, têm, mas sextavado aí sextavado é o caixão, né? Oi? Desculpa, não entendi. O sextavado é o caixão, né? Sim, é o paletó de madeira. Ali, né, sextavado por causa disso. São 6 dias que você tem, né, para você construir, né, colocar ordem,
igual Deus colocou ordem lá que ele criou lá no comecinho, lá que estava lá desordem, ele colocou ordem nos 6 dias, no 7º ele contemplou. E nós é a mesma coisa, né? Estamos na desordem, temos que, uma hora a gente tem que começar esses 6 dias aí, botar ordem, senão você não começa. É como se você fosse criado e não tivesse saído nem no primeiro dia. Nem no Faça-se a Luz, nem você não teve nem presente no Faça-se a Luz, né? É mais ou menos por aí, né, cara? Entendi, cara. Eu acho que com essa história a gente toca aí nesse aspecto da tua narrativa, enfim, cruza um pouco as nossas. Eu acho que a gente conseguiu ter uma conversa muito boa, conseguimos abranger o que é possível dentro dessa proposta que nós temos, né, de falar do caos ao sentido. Um podcast, ele é bom lembrar, ele nunca é uma aula exatamente, então é uma conversa, que é uma entrevista e não é para exigir realmente um desenvolvimento, vamos dizer, coerente. As contradições vão aparecer ou não, eu acho que não é o caso disso, mas o que eu quero dizer é que não é uma apresentação linear no sentido de uma aula que você vai explicando as coisas, né? Você falou de uma forma muito profunda, muito clara, o que nós estamos passando, tanto na esfera individual, né, existencial, quanto nas esferas quanto sociais, políticas, filosóficas, científicas e etc. E sobrenaturais também. Então, assim, eu quero agradecer você por essa participação. A gente volta aí em algum outro momento a falar de um outro assunto novamente, né? O convite está sempre aberto e se você mesmo tiver interesse, achar que foi válido isso aqui, quiser propor alguma coisa, fique à vontade. As conversas que a gente teve, elas sempre me ajudaram a compreender muitas coisas e colocar para mim uma certa direção mais palpável mesmo e de aprofundamento. Então, eu fico realmente muito grato, né, por você ter aceitado isso assim tão de pronto e com tão boa vontade para estrear, né? Eu acho que estrear esse formato de uma entrevista, como eu falei no início e como eu te falei antes, falei, bom, eu acho que o Mike vai ser uma boa, porque a gente vem falando sobre isso há tanto tempo, e por que não agora que as coisas já estão acontecendo, tê-lo como um primeiro entrevistador, né? Então, obrigado mesmo. Olha, eu que agradeço, peço perdão por algum desvio que eu possa ter dado, não me engano, porque aquele negócio, né, cara, eu sou de temperamento fleumático. Né, o fleumático, né, por ser de água, né, negócio de água, se esparrama um pouco, entendeu? É um negócio meio, tem hora que parece que é até meio bagunçado, mas assim, eu me adaptei muito a esse meu jeito aqui, tento corrigi-lo na medida do possível, mas tenho certeza que, né, tivemos uma boa conversa aqui, esperamos aí que tenham outras e vão ter, com certeza. Eu só gostaria de fazer um merchandising, um jabazinho, né? Claro. Nós temos um grupo de estudos aqui na nossa cidade, ele é bem pequenininho, mas ele é uma iniciativa que visa justamente a autoeducação, o autoconhecimento, né, em parceria uns com os outros, e a gente apelidou esse grupo de os cooperadores da verdade, porque cooperar eu vou reparar no segundo mandamento, amar o próximo como a ti mesmo. Você coopera com o próximo, né, de alguma forma. E você cooperar com Deus também, essencial para a vida humana, porque Deus opera e você coopera ou não. Então, nada melhor que você cooperar com a verdade. Então, nós criamos esse grupo e a gente já deu um curso aqui sobre meio teológico, né, Tratado da Verdadeira da Suma Virgem, mas a gente está empreendendo agora... Fala de novo. Qual é o assunto? Qual do curso? Tratado de Devoção à Santíssima Virgem, um livro do São Luís Maria Grignon de Montfort, né? A gente fez esse curso aqui para as pessoas que estavam com interesse em consagrarem a Virgem Maria. Então, a gente apresentou um curso que tinha como uma finalidade as pessoas conhecerem o pensamento do autor e o método que ele propõe para a consagração do católico. Porém, a gente deu uma dada ali de maiquismo ali, né? Do negócio. Deu uma maiquizada ali. Aí eu abordei diversos elementos ali que geraram até umas controvérsias, mas no fim das contas deu tudo certo e a gente continua aqui com o nosso empreendimento. Cada vez que a gente tem um conteúdo que foi estudado, que foi bem assim elaborado aqui na nossa mente, a gente
pego e gravo uma aula e coloco lá no YouTube. Se o pessoal tiver interesse de ouvir. Cooperadores da Verdade. Isso, Cooperadores da Verdade. E em breve teremos mais coisa lá, vamos aumentar aqui de gravações um pouco. Além do curso, a gente só tem uma, mas em breve vão ter mais. E a gente está aí. Fizemos essas lives aí do Antônio. Estou aqui à disposição do Antônio, nobre camarada, né? E nunca se esqueça, já que é para falar de testemunho biográfico, eu vou falar, para terminar. Você lembra quando eu estava estudando astrologia tradicional, que eu li um aspecto do seu mapa e falei, olha, você tem uma veia empreendedora, cara. E você falou o quê para mim? Cara, dessa vez você errou. E o que acontece? Eu estou vendo aí um cara que está empreendendo grandes iniciativas aí, show de bola. Nota 10, estamos juntos. E eu, na verdade, isso é uma coisa que eu nunca me esqueço, né? Eu lembro sempre disso, assim, de verdade mesmo. Não é que o cara que estava certo, mas não por conta de estar fazendo isso, mas por ver que talvez aquilo que você falou tenha ligado isso em mim, né? Talvez não, foi isso. O que você falou ligou em mim esse movimento, esse interesse e, enfim, foi isso que, inclusive, fez eu construir aqui o meu consultório, né? Graças a Deus. Lembrando a todos que estão nos ouvindo, não sou astrólogo, hein? Eu só estudei o assunto. Faz uma horária para mim aí, Mike. Então, vai levar tempo, viu? Vai levar boas horas. Mas aqui, para finalizar, cara, muito obrigado aí pela sua confiança nas minhas palavras. O Sérgio também tem lá ao me convidar ao tudo. Estou aberto aí a mais alguns podcasts aí, vários aí. O que você quiser, a gente se prepara, conversa aí francamente. Lembrando a todos, né, aquele adágio, né? Carpe diem, memento mori. Né? Porque hoje em dia é só carpe diem, né? Não, memento mori. Lembra que você vai morrer. A meditação sobre a morte é o pontapé, né, no traseiro de quem quer encontrar o sentido da vida, né? Não é pensar em morte morbidamente, não é se terrificar por causa de morte, não. Pense na morte como o quê? A contemplação de uma vida bem vivida, uma vida que tem um sentido. E um sentido que extrapola você mesmo. Porque o sentido de uma coisa nunca está na coisa. Isso eu posso afirmar. O sentido da coisa está sempre no algo além daquela coisa. Você vê isso nos objetos mais... Então, assim, um recadinho para o pessoal, né? Para o pessoal aí que estiver ouvindo, que é o seguinte, é lembrar que você vai morrer. Isso não é uma tragédia. Pelo contrário. Uma delícia. Abraço a todos. Estamos aí. Eu queria só voltar, porque está muito bom. Acaba que o Carpe Diem, né? Quando você coloca o fato de que lembrar que você vai morrer, o próprio Carpe Diem adquire um outro sentido, né? Não é um aproveitar, não é um Carpe Diem louco, nóia, desordenado, né? Mas é um Carpe Diem de uma vida sendo vivida com sentido, considerando que você vai morrer, né? Não é um carpe diem noia, é um carpe diem enoia, né? Em grego, né? Com sentido. É um carpe diem com sentido. Muito né? bom, cara. Então, aproveitem, né, o dia para fazer da sua vida uma vida que tenha sentido transcendental, um sentido superior, que está para além de você, porque é só assim que você vai encontrar sentido, não tem jeito. Não vou dizer que eu sou um grande exemplo disso, mas é o seguinte, né, cara? Verdade tem que ser dita e igual aquelas placas, ponta direção. O carro parar em você ali achando que você é o fim da né? Não, sou só uma placa, tentando indicar ali mais ou menos uma coisa e é isso aí. Show. Muito obrigado, Mike. Vinhetinha final entrando. Um abraço. Beleza. Abraço.